A rádio voltada exclusivamente para o agronegócio brasileiro. Você ouve a Rádio Agro Hoje pelo site radioagrohoje.com.br com o exclusivo Som HD. O seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Rádio Agro Hoje e em todas as plataformas digitais. A Rádio Agro Hoje, o agronegócio brasileiro passa por aqui. Começa agora o programa Implantar. Uma pitada de política no campo. Como a política impacta o meu dia no campo. Na apresentação, Ana Paula Sensi e Luciana Lacerda. Na segunda-feira estamos aqui com vocês, lembrando que o nosso programa é quinzenal. E a gente sempre traz aqui a política de uma forma descontraída, para que a gente consiga fazer realmente essa ponte entre tudo que é debatido aqui em Brasília, onde está a Implantar, e você aí na sua fazenda ou no trabalho do agronegócio, sendo que são tantas frentes que envolvem o nosso agro, não é verdade? Eu sou Ana Paula Sensi, formada em Relações Internacionais e mestre em agronegócios, e vai ser um prazer estar com vocês aqui nessa tarde do dia 13 de maio. Olá, ouvintes! Hoje a gente começa o nosso 6º programa, isso mesmo, já entramos no nosso 6º programa nesse dia 13 de maio. Obrigada a você que está aí conosco nessa segunda-feira, às 14 horas. Eu sou Luciana Lacerda, sou sócia da Ana Paula na Implantar, e aqui na rádio a gente é parceira de rádio, né? Então estamos em outra proposta, outro projeto, aqui conversando com vocês. Vale lembrar que o programa Implantar Agro, uma pitada de política no campo, é um programa quinzenal, ou seja, às segundas-feiras, quinzenalmente, a gente se encontra aqui às 14 horas, horário de Brasília. E o nosso objetivo, a Ana trouxe aqui logo no início, é trazer um pouquinho de política aqui de Brasília, né, desse cenário tão macro, tão grande, para você, produtor rural, que chegue essa política aí na ponta, que chegue aí no campo. Vale lembrar que o nosso programa, ele dá para acompanhar pelo site www.radioagrohoje e também pelos aplicativos da rádio. Então, quem não conseguir assistir hoje todo, ou só assistir um pedaço, você consegue acompanhar pelo YouTube. E, por favor, divulguem o nosso programa. Vamos tentar levar essa política de Brasília para você, produtor rural, chegar aí até você no seu dia de campo. Exatamente, até porque a gente escolhe convidados muito especiais aqui, a gente escolhe a dedo o tema que vai ser trazido, como trazer isso de uma forma leve, para tentar tornar mais fácil o entendimento de cada burocracia que passa pelo governo, porque nós brasileiros temos aquela imagem de que se vai tratar com o governo é burocrático, e é mais ou menos sobre essa burocracia que a gente vai falar hoje, né? A gente quer despertar para você, ouvinte, o interesse pela boa política, sem falar de partido, sem falar de polêmica, mas falando do trabalho que tem que ser feito. Nós, como cidadãos, dependemos da política para uma série de ações no nosso dia a dia, e como agronegócio, cada vez mais para trazer leis mais modernas, para trazer avanços nos nossos mercados externos e também para desburocratizar o seu dia a dia no campo, trazendo facilidades. Esse é o trabalho de bastidor aqui da Implantar, e aqui na rádio a gente traz isso de forma detalhada ou explicada para você. Hoje a gente vai conversar sobre o que é o trabalho de regulatório no agro e qual sua importância. Então, a gente vai explicar aqui para vocês o que é esse trabalho de regulatório, que tem a ver com um pouco desta burocracia do governo. E para contar para a gente esse trabalho, eu convido uma mulher aqui que tem ampla experiência nessa área, já cuidou do registro de diversos produtos de uso diário aí na sua propriedade, junto com o Ministério da Agricultura, Anvisa e outros órgãos estaduais. Ela é agrônoma, tem MBA em agronegócios, é especialista em registros e produtos e sócia da Contacta Registro. Fabiana Valadão, bem-vinda. Bom dia a todos, é um prazer aqui receber todos vocês, receber esse convite da Ana Paula e da Luciana, né? Nós estamos aqui sempre para agregar mais informações aos ouvintes e ao produtor para entender como que chega o produto lá na fazenda. Então, assim, não é uma coisa tão simples que eles pensam que apareceu uma praga, apareceu
um inseto e tem registro para tudo. Não, as coisas são bem complicadinhas, que envolve o nosso governo, né? Uma junção tripartite, que eu falo que é MAPA, IBAMA e Anvisa, e os três se conversam entre si, discutem entre si melhores formas regulatórias da gente poder colocar o produto ao campo. Fabi, muito obrigada por estar conosco aqui hoje, né? E mais que isso, eu já entendi aqui que esse programa vai ser cheio de informação, já estou até ansiosa aí, você já deu algumas pitadinhas aí pra gente. E eu queria, Fabi, começar primeiramente agradecendo pela disponibilidade de estar aqui conosco, de ouvir nossas perguntas, enfim, trazer seu conhecimento pra gente. A gente sabe que as agendas são difíceis, então fica o nosso agradecimento. E eu queria começar, Fabi, do início, assim, eu queria que você trouxesse pra gente, para os nossos ouvintes, o que é esse tal trabalho regulatório, né? O tema do programa é o trabalho regulatório e a importância dele no agro, mas eu queria que você começasse no início. Por que é o trabalho regulatório? E eu queria também, já aproveitar essa pergunta que você vai explicar um pouco desse trabalho, que você contasse da sua trajetória profissional. Eu sei que você é agrônoma e você deve ter chegado aí hoje na sua jornada profissional com várias histórias. Eu queria que você desse uma resumidinha nessa sua jornada profissional, lembrando que você também é uma pessoa que lida diretamente com o agro, né? Afinal, fazer todo o seu trabalho impacta diretamente a vida lá do produtor no campo. Então, vou contar rapidinho para a gente poder passar para as partes mais picantes, né? Então, eu sou formada em nutrição e agronomia, especializada em tecnologia de alimentos, vigilância sanitária e MBA em agronegócios, né? Eu comecei já focada, já saí da faculdade da nutrição e já fui direto para a Embrapa, Senargem. Trabalhei 4 anos com nutrigenômica, em bancada como pesquisa do CNPq. Trabalhava com cigatógra negra, da banana. E aí a gente começou a ter contatos, a network, no qual eu fui contratada para trabalhar em uma multinacional, em Uberaba. E a partir daí eu fui para lá e trabalhei na área regulatória. Na época eu ainda era nutricionista e a gente mexia na parte de toxicologia, na área de resíduos, LMR, né, que é relação a doses, limite máximo de resíduos nos alimentos. Tudo vinculado à parte de agroquímicos, onde que até as nutricionistas não sabem aonde que a gente pode chegar. Enfim, aí no caminhar da vida cotidiana, né, decorrer, quiseram que eu fosse para São Paulo, e aí eu falei assim, não, São Paulo eu prefiro, e eu já tinha feito transferência para Brasília dessa minha empresa, trabalhava com relações governamentais também, e aí eu desisti e abri a minha empresa, a Contacta Registros e Relações Governamentais, em 2012. Trabalhei 10 anos numa multinacional, na área regulatória, antes de abrir a minha consultoria. E aí, desde lá, então, nós estamos crescendo, caminhando, pouquinho em pouquinho, grãozinho em grãozinho, para atender. Hoje, a Contacta ela é especializada na área regulatória, no que envolve todo o âmbito regulatório. O que significa isso? O que envolve todos os órgãos, MAPA, IBAMA e Anvisa. Eu digo o seguinte, nós não sabemos todas as leis, porque as leis, de um tempo para cá, ela está em alta mudança, constância, uma variação muito grande. A gente pode falar que ela teve um tempo estagnado até mais ou menos uns 2015, 2014, eu acho 14, 15. E depois daí foi todo ano uma coisa nova para a gente poder acompanhar, e às vezes a gente só consegue aprender praticando. É a língua mais correta que eu digo no nosso negócio na área regulatória. Então, o que depender de algum produtor que quer registrar algum fertilizante, algum biológico, algum orgânico, fazer importação de alimentos, enfim, que envolva regulamentação no Brasil, nós estamos aqui para assessorá-los. Então, resumindo, a Contacta é isso. Nós estamos em Brasília também, nós ficamos localizados em Águas Claras, né? Nosso escritório é no shopping de Águas Claras, né? E estamos abertos aí para atender qualquer um que tenha interesse em entrar para essa área ou queira participar desse desafio.
Obrigada, Fabi. É incrível essas jornadas profissionais, né? Como quando a gente sai da faculdade, a gente sai com um direcionamento, tem o nosso talento ali já aflorado nos primeiros anos, você, não por acaso, com certeza foi parar numa área de regulatório, de LMR, e aí a gente consegue ver as nossas aptidões, porque esse trabalho de regulatório e relações governamentais, ele está muito relacionado com um feeling do momento, né? De cumprir regra, do momento de você insistir com cada órgão e contra-argumentar, de repente, uma negativa que vem daquele órgão para um registro de produto, e não é todo mundo que tem essa habilidade, essa sabedoria para aprender com a prática, porque por mais que aqui no nosso bastidor, meu e da Luciana, a gente lida com o ministro, com o secretário, pedido de agenda, e por mais que você conheça as pessoas daquele órgão, cada tratativa é uma surpresa, né? Porque cada tratativa está num momento político diferente. E os momentos políticos do Brasil têm mudado muito, né? A gente tem passado aí por alternâncias de governo, de linha de raciocínio, de mudança de fiscais nos ministérios, com renovação, né? De um pessoal mais antigo, saída para os novos, ausência de fiscais também, que não está tendo reposição. Então, tudo isso mexe com a linha de raciocínio de trabalho desses órgãos, por mais que ele tenha uma legislação. E a legislação, ela, de certa forma, nunca é clara o suficiente para não engessar o processo. Mas, ao mesmo tempo, ela engessa porque aí gera uma insegurança do fiscal de assumir algo que ele pensa. Por isso que existe esse trabalho de regulatório, que é o da Fabiana e da Incontacta, e o da Implantar de Relações Governamentais, onde o de regulatório da Fabiana vai tratar com esses órgãos do registro de um produto, seja ele fabricado aqui no Brasil, seja ele importado para poder ser utilizado aqui. Então, toda essa sua gama de legislações aí que você conhece, ela vai tratar da parte técnica específica, limite, se esse princípio ativo está liberado no Brasil ou não, o que é preciso fazer para liberar esse princípio ativo, quantas as pesquisas vão ser necessárias. Então, a Fabiana ajuda as empresas em toda essa parte. E a parte de relações governamentais que a Implantar faz e outras empresas fazem, e por isso que a gente às vezes começa a ser parceira, né, Fabiana, né, nessas questões, a gente está com as leis macro, como é a nova lei de agrotóxico, vai dar linhas gerais. Mas depois o IBAMA, o MAP e a Anvisa vão vir com regulamentações menores dizendo o limite, como que faz o processo de registro de cada molécula, né, a comprovação científica de toda essa molécula. Então, assim, ele é um trabalho, assim como de relações governamentais, lento, né, Fabiana? E nem sempre as pessoas têm paciência para passar por esse processo aí. E aí eu queria te perguntar, além dessa dificuldade de pessoas que chegam até você, né? Não sei se você tem aqui, a gente tentou explicar o seu trabalho, mas eu imagino que tenha muita dúvida do cliente quando ele vai chegar em você sobre o processo, sobre o que é que você faz e por que isso demora tanto, por que não é ágil. E se você tem dificuldade de encontrar pessoas que queiram trabalhar, porque a pessoa tem que ter essa habilidade de saber que vai ser lento, né? Que não vai ser na primeira tentativa, geralmente. É assim, o trabalho regulatório aqui no Brasil, comparado com o regulatório mundial, que eu digo, né? Tem certas pessoas, elas não têm o conhecimento, mas o regulatório, para você conquistar ou para você ter um registro, o Brasil é um dos países mais restritos na parte de aprovação, porque você tem que passar por igual eu falei, 3 órgãos, o MAPA, IBAMA e Anvisa. O MAPA, ele vai tratar a eficiência agronômica do produto, as doenças, as pragas, né, as condições daquele produto para aquela cultura, para aquela finalidade. O IBAMA, ele vai tratar o aspecto ambiental, a parte de ecotoxicidade. Igual todo mundo fala, vai prejudicar as abelhas, vai prejudicar algum inseto que possa servir como um polinizador, vai afetar a flora e a fauna. O IBAMA foca mais nisso. E a Anvisa na parte de toxicidade humana, né? Então, por isso que vem a parte de LMR, limite máximo de resíduos das doses aplicadas daquele produto no campo, o parte residual.
Então, por isso que falo, assim, às vezes as pessoas falam, o que seria um resíduo? É o que contém o resto de produto químico que fixa naquele alimento, naquele produto, naquela cultura. Então, e nisso tudo, os três se juntam para avaliar aquele produto. Eu digo produto químico, produto biológico, produto orgânico, produto fitoquímico, toda a análise, tudo que vai para o campo em si, né? E isso tem a participação dos três órgãos, por isso que eu falo que são tripartites, né? E o produtor, às vezes, não tem esse conhecimento, eles pensam que é só o Ministério da Agricultura, entendeu? Então, assim, é aquele negócio, o que me interessa é o Ministério da Agricultura, mas eles não sabem o que está por trás antes de chegar o produto ao campo, né? Então, a gente tem envolvido a OECD, tem envolvido a FAO, tem envolvido o EPA, então, Estados Unidos, Europa, toda a União Europeia, às vezes até a Ásia é muito envolvida nesses procedimentos. Então, é um mercado mundial, sabe, que envolve, e pelo fato do Brasil ser o maior celeiro do mundo de plantio, todos os olhos estão focados para cá. Muito legal, Fabiana. Realmente é um trabalho totalmente de bastidor, como você deixou claro aí, não é o produtor que contrata o seu serviço, né? É a empresa que contrata o serviço, mas que impacta diretamente no produtor. E impacta também a demora, né? Digamos, esse tempo que tem do governo para poder liberar, que isso acaba impactando diretamente o produtor, que muitas vezes se queixa do governo abrir novas moléculas, possibilitar novas contratações aí de produtos diretamente para o campo. Bem, a gente vai dar uma pausa aqui na nossa conversa, eu vou chamar o intervalo, ele é rapidinho. A Fabiana está com a gente falando um pouco sobre regulatório aqui, trazendo o seu dia a dia, que impacta diretamente o produtor, e contando para a gente como que é feito todo esse trabalho aí de regulatório, que exige muita cautela, muita paciência e literalmente uma parte burocrática, né, para ser certinho esse processo. Fabiana, obrigada, fica com a gente que a gente já volta no nosso próximo bloco. O programa Implantar volta em instantes. Conectando você ao agronegócio. Foi-se um abraço, ficou a saudade de um grande amor. Na família um sentimento maior que a dor. Decisão que muda a vida da gente. Emoção que se vê no olhar. Deixa a vida dar vida, se transformar. Esperança que a gente sente. Deixa o mundo todo saber. Para o amor florescer. Deixa a vida continuar. Diz pra todo mundo saber. Para o amor florescer. Deixa a vida continuar. Vamos lembrar de avisar e respeitar, hein? Com a doação de órgãos, muitas vidas se transformam. Seja um doador, converse com a sua família. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Rádio Agro Hoje. Conectando você ao agronegócio. Oi, essa ligação é pra você. Você já sabe que pode contar comigo quando mais precisa, né? Mas também tô sempre aqui pra ouvir, acolher, sem nunca julgar. Pra você tirar dúvidas, conhecer os direitos e serviços que te protegem. Conte comigo. 180. É só ligar, tá? Busque ajuda, denuncie. Ligue 180. Nossa ligação mais forte em defesa das mulheres. Ministério das Mulheres. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Rádio Agro Hoje. A radioagrohoje.com.br, o endereço do agronegócio brasileiro. Programa Implantar, uma pitada de política no campo. Boa tarde, vocês estão no programa Implantar Agro, uma pitada de política no campo. Hoje, dia 13 de maio, a gente está aqui no nosso 6º programa já, falando sobre o que é o trabalho de regulatório no agro e a sua importância. Está aqui conosco a CEO da Contacta Registro, uma empresa especializada no registro de agroquímicos nos órgãos federais, a Fabiana Valadão. Fabiana, obrigada por estar conosco, já falou um pouquinho do seu trabalho e agora a gente vai continuar nosso bate-papo.
Fabiana, eu queria que você trouxesse aqui para a gente um pouquinho, né? Você já falou aí de como funcionam os órgãos, são 3 órgãos envolvidos, e você também comentou sobre a demora, a morosidade que tem, né? E tudo bem, faz parte desse processo. Eu queria que você contasse um pouquinho dessas curiosidades, por que às vezes demora, por que às vezes o produtor fica lá angustiado. A gente que trabalha no bastidor, como a Ana falou, né? Às vezes nas leis macros, a gente escuta muitos produtores falando, nossa, é um absurdo, o Brasil não libera novas moléculas, com isso a gente acaba, às vezes, estando defasado de tecnologia, enfim, queria que você trouxesse um pouco dessas curiosidades. Por que é lento? Porque são 3 órgãos? Ou não? É um processo natural mesmo. Você trouxe que o Brasil é um país que tem muita cautela para trazer esses regulatórios, né? Queria que você contasse um pouco desse bastidor para a gente. Não, assim, a gente fala há uma grande diferença hoje para vias regulatórias, porque até para você registrar um produto, você tem que saber qual que é a melhor via regulatória. Eu digo via regulatória é o seguinte, porque dentro da lei nós temos várias, como se diz, portarias, instruções normativas, né? Então, vamos supor, para eu trabalhar agroquímico, biológico e orgânico, está dentro de um decreto. Para eu trabalhar fertilizante, está dentro de uma instrução normativa. Para trabalhar biofertilizante, está dentro da instrução normativa do fertilizante. Então, você tem que saber qual que é a melhor via regulatória e como caracterizar aquele seu produto. Primeiro passo. O segundo passo é ver se você tem condições de conduzir os estudos, porque se você for fazer um orçamento para fazer um registro hoje no Brasil, é muito caro. Não é uma coisa barata de se fazer. E pelo fato da análise demorar em si, a pessoa tem que ter um conhecimento, né? Tipo assim, as empresas têm que trabalhar com transparência para mostrar ao produtor ou à empresa que está te contratando o tempo que isso possa vir a levar. E, às vezes, o processo pode vir a ser indeferido por questões de estudos, tá? Mal feitos, mal elaborados, pelo fato de não saber definir aquele produto, tá bom? Então, assim, nós temos... primeiro, a caracterização, para saber qual via regulatória. Segundo, nós temos que fazer a contratação laboratorial, tanto para a eficiência agronômica, tanto para estudos, igual eu falei anteriormente. Estudos, propriedades físico-químicas, estudos ecotoxicológicos, estudos toxicológicos. Cada lei, ou cada IN, ou cada decreto, tem uma necessidade em si, tá? Então, e além disso, tem vias regulatórias que são só da linha estadual, só é analisada por fiscais federais e estaduais. E tem outros que são analisados somente por fiscais federais, né? Então, a gente tem que saber tudo isso. O que demora? Demora porque, primeiro, os órgãos não têm pessoas capacitadas o suficiente para fazer a análise desses estudos. Hoje, atualmente, nós estamos entrando muito com biológicos. Os químicos, eles já estão ficando um pouco para trás. Por quê? Porque nós não temos moléculas novas. Hoje é muito difícil você achar uma molécula nova. No entanto, que para os nossos órgãos, as moléculas novas, elas já têm prioridade de análise. Entendeu? Hoje, se você vê também... A maioria das empresas que estão no Brasil, as multinacionais, elas são genéricas. O que significam genéricas? Empresas genéricas são empresas que registram produtos já registrados, que já temos moléculas registradas no nosso Brasil. Então, o Brasil é constituído de muitas empresas genéricas. E nós não temos empresas que só trabalham com moléculas novas, como o produtor gostaria de ter. E o custo de ter uma molécula nova é praticamente exorbitante de ter uma molécula genérica. Então, assim, tem que valer muito a pena para a empresa construir uma molécula nova, entendeu? No entanto, ela também não deixa de olhar a necessidade do produtor, tá? Então, ela vai gastar com todo o programa de achar essa molécula, testar o produto e depois ainda tem que gastar com todo o estudo de registro, né? Exatamente, exatamente. Então, hoje, o que as empresas estão, e o que a gente indica como consultor, né? Fazer misturas de moléculas já existentes no Brasil, porque as misturas são, querendo ou não,
que vai dar um manejo diferenciado, uma eficiência melhor para o produtor que pode combater algum tipo de praga, entendeu? E aí sim a gente consegue adequar a necessidade do nosso produtor, mas moléculas novas hoje, quimicamente falando, é muito complicado. Então, o que a gente pode ver? Vamos supor, se a gente tem um exemplo, se a gente tem um glifosato, hoje, do glifosato já parou para o glufosinato. Então, eles já conseguiram colocar uma molécula de oxigênio, uma molécula de hidrogênio, que modificou aquela molécula. Mas quer dizer que ela é a original é um glifosato, que ela foi modificada. E assim vai dar continuidade em todas as nossas moléculas existentes no Brasil. E aí, isso facilita em termos de estudo também, né? Porque você já tem um conhecimento adquirido. Não, porque quando você muda, você está mudando a estrutura química dela. E, entre aspas, ela pode ser considerada uma molécula nova. Mas só que ela carrega praticamente a identidade daquilo que já é um precursor. Entendeu? O DNA dela não muda tanto, né? Exatamente. E aí, como ela carrega isso, o que vai mudar? Ela pode, aí os órgãos vão analisar se o nível de toxicidade é similar, o nível de ecotoxicidade é similar. Se não for, se for uma estrutura que mudou, ela pode ser considerada uma molécula nova. E todas as moléculas que entram no Brasil, primeiro elas entram lá fora para depois entrar no Brasil. A Anvisa, principalmente, ela tem uma visão de olhar para o exterior para depois olhar para o interior do Brasil, que poderia ser diferente, no meu ponto de vista, tá? No meu ponto de vista, as nossas condições climáticas, os nossos solos, as nossas doenças são totalmente diferentes dos níveis europeus. E isso é uma questão que a gente sempre briga internamente com os órgãos. Por quê? Porque lá fora, se um produto sofre uma reavaliação, se é banido, consequentemente a Anvisa traz e o IBAMA traz para o Brasil. Contudo, as nossas pragas são totalmente diferentes, porque a gente tem clima tropical e eles têm clima de inverno, no qual o que acontece, agronomicamente, o inverno muito rigoroso mata os insetos, mata alguns fungos, né? E aqui não acontece. E aqui é um efeito cíclico. Nós sabemos que no ano de muita chuva vai desencadear muitos fungos. O ano de muita seca vai desencadear muitos insetos. O Brasil é cíclico. Ele é algo contínuo, o que acarreta uma alta resistência de produtos e pragas. Então, a gente não tem nenhum ciclo que pega um inverno rigoroso, pá, corta, e ele não cresce mais ou desenvolve. Não, ele cresce, ele desenvolve com muito mais resistência. Vai dando, e aí vai tornando ineficiente aquele produto, tornando necessidade de novas moléculas. Exatamente. Mais investimento e mais demora de análise. Exatamente. Até porque a gente falou aqui que é um problema daí da questão pública geral, mas que nessa parte para agilidade faz muita diferença, que é a capacitação desses profissionais em 3 órgãos que você tem que ter habilidade ali, né? Então tem que ser agrônomos, tem que ser pessoas que entendam de molécula, de toxicidade, químicos, biólogos, exatamente. E você não tem essa renovação ágil. Em contrapartida, a necessidade de novos produtos e a demanda de registro de molécula, porque também devem ser poucas as empresas, né, geralmente as maiores com mais orçamento, que têm condição de ter uma assessoria ou uma equipe dedicada com esse conhecimento, que também é muito particular. E aí eu imagino que deva ter uma penca de um monte de tentativa de registro, de regulatório que não está preparado. Isso consome o tempo do fiscal, de volta, ocupa fila, de um processo que seja mais preparado. Tem, né? Isso também. A gente depara bastante empresas que chegam até nós e falam assim, mas eu já submeti o processo, meu processo não está andando e tal. E aí a gente fala, mas como que foi feita a condução do seu processo? Como que foi feita a condução do projeto? Porque é o seguinte, você pode ter pensado de forma certa, mas a condução do projeto no campo,
no estudo de eficiência ou a condução designada no laboratório não foi feita de forma legal, porque, primeiro, todos os laboratórios precisam estar credenciados e cadastrados juntamente com o Ministério da Agricultura para aqueles estudos serem aceitos para fins regulatórios. Se eles não tiverem, aí fala assim, mas eu fiz com a universidade tal. Mas se a universidade tal, ela não estiver sido credenciada ou cadastrada com o Ministério, todos os seus estudos são inválidos. Então, assim, são coisas que a gente precisa saber antes de conduzir qualquer tipo de projeto regulatório, né? Por quê? Porque é muito detalhe, a taxa que você paga no IBAMA e na Anvisa é muito alta, entendeu? Então, assim, você tem que saber onde você está pisando e como você quer pisar nesse meio. Fora que tem grandes competitividades. E grandes empresas, sabendo que você vai entrar com algo novo que possa vir intervir, né, no processo delas de faturamento ou comercial em si, ela vai vir com tudo em cima de você. Muito legal, Fabiana. É um trabalho totalmente de bastidor, né? Interessante demais, porque a gente até consegue ver aqui no nosso trabalho, às vezes as empresas trazendo a demanda, até com as associações, trazendo, a gente está tentando trazer tal produto, mas não está conseguindo, enfim. Você vê esse trabalho conjunto, mas o bastidor mesmo, como é que é? Acaba que a gente não tem tanto contato, né? A gente só escuta isso. Está na lista mais um produto que ainda não foi aprovado ou que está demorando, enfim, essa queixa que a gente tem, mas o bastidor disso a gente acaba que não acompanha. Eu acho muito legal você trazer essa informação direto, assim, da base, né, da fonte, que é você que mexe com isso. Bem, a gente vai dar uma pausa aqui, vamos para o nosso intervalo. Eu agradeço você mais uma vez pelo tanto de informação que você está trazendo e a gente volta mais com esse bate-papo cheio de informação e bastidor. Não saia daí, a gente já volta. O programa Implantar volta em instantes. Rádio Agro Hoje. Esta é a Rádio Agro Hoje, a primeira rádio voltada exclusivamente para o agronegócio brasileiro. Você ouve a Rádio Agro Hoje pelo site radioagrohoje.com.br com o exclusivo Som HD no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Rádio Agro Hoje e em todas as plataformas digitais. A Rádio Agro Hoje, o agronegócio brasileiro passa por aqui. A gente sonha, a gente vai atrás, a gente conquista. A gente acredita, a gente cuida, a gente faz. A gente testa, a gente trata, a gente vence. Tosse por 3 semanas ou mais pode ser tuberculose. Procure uma unidade básica de saúde e faça o teste gratuitamente. A tuberculose tem cura, quando o tratamento é feito corretamente e até o final. Quem tem tuberculose nunca está sozinho. O SUS está junto com você nessa luta. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Rádio Agro Hoje. Com você em todas as plataformas digitais. Eliminar água parada é a principal maneira de combater o mosquito Aedes aegypti. Mas os cuidados não acabam por aí. É preciso ficar atento aos sintomas da dengue, zika e chikungunya. Se você tem febre, dor de cabeça, dores atrás dos olhos ou nas articulações e manchas vermelhas pelo corpo, procure uma unidade de saúde. E nada de se automedicar, hein? É isso aí. Prestar atenção aos sintomas também deve fazer parte da sua rotina. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Rádio Agro Hoje. Programa Implantar, uma pitada de política no campo. Boa tarde, pessoal. Voltamos aqui para o nosso terceiro e último bloco do programa Implantar Agro, uma pitada de política no campo. Hoje, dia 13 de maio, nós estamos falando com a Fabiana Valadão, CEO da Contacta Registros, uma empresa especializada no registro, no trabalho de regulatório, que é o cadastro de produtos agroquímicos, biológicos, orgânicos, junto aos órgãos federais e estaduais. E a Fabiana aqui já trouxe muita curiosidade, muito bastidor, explicando para vocês quais são os 3 órgãos envolvidos nesse processo, o porquê da demora desse processo, quanto é minucioso
como que a gente tem leis federais macros, outras são instruções normativas que são leis desenvolvidas pelos próprios órgãos, então pelo próprio Ministério, pelo próprio IBAMA, outras legislações que são decretos lançados por esses órgãos ou até pela presidência. Isso ainda passa pelo debate do Congresso, né? Que a gente aqui, que já é um trabalho que envolve a relação governamental, então quando solta uma instrução normativa dessa, um decreto ou a base de uma outra lei, a gente começa a sentir pelo lado do produtor e das empresas, né, de agroquímicos e de biológicos, que essa lei não condiz com a nova realidade tecnológica ou com a nova realidade do campo. Leva-se o debate para o Congresso, para um nível de políticos, deputados, senadores, juntos com os ministros e secretários, para tentar modernizar essa lei. E foi esse trabalho que a gente acompanhou aí nos mais de 10 anos últimos do debate da nova lei de agrotóxicos, pesticidas, lei do veneno, não sei, teve tanto nome essa lei, mas a gente gosta de chamar aqui de novas leis dos agroquímicos, né? Que são aí esses produtos e que também agora está finalizando o debate da lei específica para produtos biológicos. E a gente queria escutar de você, Fabiana, você disse toda hora está atualizando, né? Justamente porque existem instruções normativas, portarias, que tomam com base essa lei macro aprovada aí pelo Congresso e fazem os seus detalhamentos para cada tipo de produto, para cada direcionamento dele. Do que você pode olhar, né, da nova lei aí aprovada no final do ano passado, né, que é a Lei 14.785, ela vem com essa pegada e com essa promessa, né, o debate lá no Congresso a gente acompanhou muito, que foi de tornar mais ágil. Você vai continuar tendo os 3 órgãos analisando, o Ministério, a Anvisa e o IBAMA, mas no texto traz um órgão, o Ministério da Agricultura, como onde a empresa entra com esse pedido e esse órgão coordena. Hoje em dia você tem que falar com os 3 separados, acompanhar, isso gera confusão do setor que está regulamentando, e até na semana passada a gente teve derrubada desse veto, né? Tinha tirado isso da lei e derrubou, vai voltar para a lei, então agora é para começar a valer isso daí, né? E o que você vê? Você acha que isso vai agilizar, vai facilitar o trabalho de vocês? Você mesmo disse, outra parte interessante dessa lei é que ela pega e traz como mais ágil o processo aqui de moléculas que já estão aprovadas em países da OCDE. E você mesmo falou no bloco anterior que a Anvisa e o IBAMA têm isso como premissa, né? Então, eles olham muito o que está acontecendo lá fora para ou rejeitar uma molécula aqui ou aprová-la. E foi isso mesmo que foi trazido para a lei. Já que isso já é o modus operandi, então agora você coloca um prazo mais curto para essas moléculas, dado que você já tem um conhecimento prático adquirido, digamos assim, em outros países que podem servir de inspiração aqui para os nossos servidores. A gente queria escutar a sua opinião sobre essa nova legislação. Então, como é uma coisa nova, é uma lei polêmica, né? Não deixa de ser. Os 2 órgãos, IBAMA e Anvisa, discutem internamente, né, juntamente com o MAPA, pelo fato de estar perdendo seus poderes, né? Mas, falando de praticidade, o que ficou até o momento, né, que nossos conhecimentos, nossos contatos internos dentro dos ministérios, o que a gente pode ver de bom nisso? Que, pelo menos na linha de reavaliação, o MAPA ele vai ser o precursor. Ele vai trabalhar uma reavaliação, sim, vinculada à necessidade do produtor, e não uma reavaliação focada no que aconteceu em outros países, entendeu? Por isso que a gente puxou aquele gancho no outro intervalo, no intervalo passado. Por quê? Porque nós temos que ver as condições do Brasil, né? Qual que é a necessidade do Brasil, do produtor brasileiro em si, não o que está acontecendo lá fora, igual eu falo assim, em certos pontos, tá? Não que eles também estejam totalmente errados, não, a gente também tem que trazer informações de lá que são totalmente importantes para nós, para a gente poder trabalhar junto. Mas com relação à reavaliação, isso para nós que somos de empresa, que somos consultores, que fazemos registro de produtos, isso é muito importante, porque às vezes eu não sei,
Uma aplicação foliar é muito mais interessante para uma cultura do que uma aplicação tratorizada. É bem assim, entendeu? Então, isso faz com que a gente tenha um ganho de produtividade do alimento. Isso faz diferença para o produtor, né? E outro ponto, essa lei, ela ainda, como a Ana falou, a gente teve uns vetos caíram semana passada. Então, assim, para nós foi muito bom. Ainda tem outros por vir, que nós não sabemos se vai cair ou se vai manter. Então, essa lei, ela ainda está em constância de movimento, né? E depois que essa lei, ela tiver totalmente, digamos assim, estabilizada, aí vai vir a construção de um novo decreto. Então, o decreto 4.074, que é estabelecido atualmente, ele vai ser totalmente reformulado em cima dessa lei. Lembrando, Ana, que a gente também tem a lei de autocontrole, que saiu em 2022, que é essa lei de 14.785, ela puxa a lei do autocontrole. No entanto, que a lei do autocontrole ela já está sendo utilizada pelos fiscais estaduais federais. Sem ter o regulamento todo formado ainda, né? Exato. Então, as empresas elas já estão sendo notificadas em cima da lei do autocontrole, apesar de não termos um decreto já estabelecido. Então, assim, para você ver, igual eu falei, desde o começo, as coisas estão em movimento. E, às vezes, a gente não consegue acompanhar. E a prática, vamos supor, eu estou indo viajar agora, semana que vem, para Pouso Alegre, para discutir com o fiscal uma notificação em cima da lei do autocontrole. Entendeu? Então, eu falo, a prática faz você absorver a forma que o fiscal quer trabalhar. Porque a lei, não sei como vocês pensam, mas cada um interpreta ela de uma forma diferente. E a gente tem que saber como que internamente o mapa está interpretando. Você pode pensar e ela pode estar escrita de uma forma, mas você tem que trabalhar ela como o fiscal quer que seja trabalhada. Então, é esse o ponto de uma consultoria regulatória, de saber fazer um processo regulatório. Entendeu? Por quê? Porque você está discutindo tecnicamente com o fiscal, né, com a parte técnica do Ministério da Agricultura, e a partir daí você vai saber como conduzir melhor todos os processos em cima de uma lei, que vai ser construída um decreto. Fabiana. E assim, só para vocês terem só uma pitadinha, a gente tem um conhecimento que o decreto, ele vai finalizar, ou ele vai ter só um esboçozinho, final de 2025 para 2026. Vão demorar uns 2, 3 anos para ele ficar ponto de bala. É outra batalha, né? O autocontrole nem saiu ainda e a gente tem quase 2 anos de lei já aprovada. É lento, né, Fabiana? É legal você trazer essa questão do fiscal, né, da pessoa que você trabalha, porque às vezes quando a gente que trabalha política, a gente vê muito assim as pessoas falando das autoridades que estão ali em cima, né? Ah, vamos falar com o ministro. Só que quem trabalha o bastidor aqui, muito legal você trazer isso, a gente trabalha diretamente com os servidores, com os colaboradores, com os fiscais ali da pasta, né, dos órgãos envolvidos, enfim, cada um do seu jeito, mas não necessariamente só com a autoridade. Então, às vezes a gente vê as pessoas bravas, indignadas com quem está ali, né, que é o que a gente chama as autoridades, mas e não é isso. O trabalho está ali embaixo, está com as pessoas executando, às vezes com uma falta de servidor, porque aposentou alguém que sabia daquele processo e agora não entrou outro, enfim. É um trabalho lento mesmo, pelo que você está trazendo, está muito claro, mas mais que isso, né, é um trabalho totalmente de bastidor, que não necessariamente a gente é das autoridades, mas quem faz a máquina girar ali, né, aqueles colaboradores, aqueles servidores que a gente chama aqui, né, os contratados, os fiscais, enfim, quem faz o negócio da celeridade andar, não é a autoridade máxima, né? É aquela pessoa que a gente tem um sistema. Cada órgão tem um sistema. Hoje eles estão pensando em fazer um sistema único. Mas a perspectiva desse sistema único sair estão dizendo que é final do ano ou meio desse ano. Acredito eu que isso não vai acontecer. Porque dentro do meu trabalho, eu só falo o seguinte: depois de publicado no Diário Oficial da União, aí sim eu acredito. Se não tiver publicado no Diário Oficial da União, eu não acredito em nada. Eu posso ir lá, pode falar, pode fazer, e aí eu como consultora, eu não posso passar uma informação que
pode vir a acontecer. Não, eu tenho que trabalhar com transparência, entendeu? E mostrar para o meu cliente o seguinte, olha, hoje a realidade é essa. E constante, vamos trabalhar em cima disso. Não tem como alterar. A gente só altera a partir do momento que startar a mudança. Como não startou? É para você ter ideia. A gente tem uma lei, tá? E essa lei tem várias definições já diferentes do decreto. Contudo, hoje a gente trabalha ainda em cima do decreto. Eu não tenho condições de trabalhar em cima de uma lei que ela é regulamentada, ela está acima do decreto, mas só que os 3 órgãos não conseguem se organizar, não tem condições de organizar, entendeu? Porque ainda não tem um procedimento, um protocolo já pré-estabelecido para os itens dentro dessa lei. Então, para segurança do produtor, segurança da empresa, continue trabalhando da forma que é o decreto, até que saia um ofício, até que saia uma portaria, algo oficial, entendeu? E julgue ou que você possa falar. Nivelando todos os órgãos, né? Os 3 órgãos concordam com tal procedimento. Por quê? Porque você corre um risco de você fazer um procedimento que está descrito na lei, mas não é o procedimento estabelecido ainda. Até porque eu acho que eles estavam esperando essa queda de vetos, porque ela é significativa para o modus operandi da lei, né? Exato, porque então, uma lei tem mais força, né? Mais força para poder trabalhar e argumentar para estar realizando o novo decreto. Para nós, agricultores, agrônomos, ter o mapa como o ápice de uma regulamentação é muito bom. Mas só que nós temos que pensar também politicamente o que isso vai trazer para aqueles 2 órgãos. Porque nenhum processo regulatório vai ficar independente do IBAMA e da Anvisa. Entendeu? Eles ainda vão passar pelas análises. E a gente, eu falo por mim, nós temos medo de retaliação dessa lei perante os outros 2 órgãos. Então, assim, MAPA, já que você é o dono da cocada preta, então toma de tudo para você e você toma de conta. Contudo, é isso que a gente falou, nós não temos fiscais federais o suficiente para fazer um trabalho como um todo. E o que acontece? A gente tem um funil. Entra tudo no mapa. Se é um mapa que avalia tudo, já é complicado fazer uma análise. Não temos funcionário, o funil já é pequeno, ele vai demorar para sair. Então, se você pensa que facilitou, às vezes, a lei, não. As pessoas pensam que vai facilitar, mas burocraticamente ela pode vir a atrapalhar. Na hora do vamos ver, né, a gente está lidando com pessoas, e pessoas que mudam, né? Exatamente. Isso pode mas isso é uma questão de adaptação, tá? Isso assim, mas só que essa adaptação vai levar tempo, até que as coisas ficam equilibradas. Então, pode vir a levar uns 5 anos para eles se adaptarem a uma nova lei, a um novo decreto. Entendeu? Então, assim, é isso que o pessoal tem que ter conhecimento. A lei, ela pode vir para desburocratizar, mas só que o funil vai ficar muito mais apertado. E aí, você desburocratiza, você dá celeridade, mas ele não consegue despachar. Acompanhar, né? Não adianta nada. Não adianta. E leva um tempo de adaptação mesmo, né? Igual a gente teve lá atrás, as mudanças na transição lá do Temer, mudanças na questão trabalhista, que levou um tempo. Hoje em dia está solidificada essa questão do CNPJ, a menos burocracia que trouxe essa questão na CLT, e já viu mudanças novas que tem que acontecer. Então, é um tempo para o fiscal se adaptar e interpretar de forma nova aquilo ali, que é o que a gente vai ter que viver. Começou a viver no autocontrole e já está sentindo as dificuldades, tanto que a gente que acompanha aqui o debate do decreto do autocontrole, que ainda não saiu, né, que é quando, para o ouvinte ficar bem claro, a gente tem uma lei que ela é macro, e por isso que cada um que lê interpreta de uma forma, porque ela tem que trazer diretrizes genéricas para não amarrar
Por quê? Porque o processo de mudança de uma lei é muito lento, então detalhes são trazidos em normas mais fáceis de serem atualizadas. Decretos, instruções normativas e portarias, que não precisam passar pelo debate do parlamento. Isso Exato. é uma proteção do nosso sistema democrático, justamente para que seja mais célere essas aprovações conforme a nossa necessidade de autorização. Mas, ao mesmo tempo, agora que chegou a forma de detalhar o modus operandi e começar a viver essa nova lei do autocontrole, que é o que vai acontecer com a lei de pesticidas, de agroquímicos, é que a gente vai ver a dificuldade. E até amadurecer essa dificuldade, o que é melhor, puxa para lá, puxa para cá, nós vamos ter um tempo aí de amadurecimento para essa lei, de fato, começar a ser vivida plenamente e trazer a desburocratização, que é o cerne dela, né, Lu? É isso, Fabiana. E já pegando aqui que a gente está em fechamento de programa por conta do tempo, eu queria que você deixasse aí para nós uma mensagem final. O que você acha que vale destacar de tudo que você trouxe para a gente aqui? Eu acho que o âmbito regulatório, ele é precioso, tá? Ele é fantástico. Mas quem consegue trabalhar com ele, porque não é uma coisa fácil e simples de ser interpretado, tá? Mas, assim, e que, no meu modo de vista, o Brasil é um dos países, assim, fantástico na nossa área de regulamentação, tá? Porque ele preza mesmo a produção, o produtor. No entanto, nós temos várias associações de macroculturas, né? Que é a ProSoja, a Brapa, a Pramilho, né? Então, a gente tem o apoio da CNA também, que é um Conselho Nacional da Agricultura. Então, assim, a gente tem muitas empresas, associações que apoiam o produtor rural no Brasil. E o que eu digo é o seguinte: quem quer entrar para fazer algum registro tem que saber dançar o baile, porque se não souber dançar o baile, ele é logo sacado para fora do baile. Só entra quem sabe dançar. Vai comprar o ingresso à toa, né? Não compra, porque vai pagar caro e vai sair perdendo. Então, bacana demais, Fabiana. Eu te agradeço aí por todo o bastidor que você trouxe. Eu acho que as informações aqui são preciosas para quem quer entender. Lembrando que quem não conseguiu acompanhar esse bate-papo incrível desde o início e ficou curioso agora no final com o que a gente está falando, o programa na íntegra você acompanha no YouTube da Rádio Agro Hoje e também nos canais da Implantar você tem acesso a esse link para pegar todo esse bate-papo, que poderia aqui ainda durar facilmente mais 2 horas, mas a gente tem que cumprir o horário da rádio e nós todos ficamos à disposição, né, Lu? Muito obrigada, Fabiana, por ceder seu tempo aqui conosco, por ceder suas informações valiosas, né, que é o seu trabalho, aí o seu dia a dia. Eu sei que você faz com maestria, mas é muito legal compartilhar, né, compartilhar não só conosco, mas com os nossos ouvintes. A gente vai ficando por aqui. Se você ainda não viu esse programa, não conseguiu acompanhar hoje, entre no YouTube da rádio, a Rádio Agro Hoje tem lá o nosso programa para você não só ouvir, mas também divulgar para outras pessoas, né, trazer essa informação. A informação é sempre legal a gente passar informação verdadeira e informação, como é que eu posso dizer, concreta, que quentinha do bastidor. Obrigada por estar conosco no nosso 6º programa. A gente se vê quinzenalmente qual é o próximo dia que a gente vai se ver? Deixa eu ver aqui. Dia 27 de maio a gente se encontra aqui no mesmo horário, segundas-feiras. Muito obrigada, Fabiana. Obrigada, Ana. Tchau, tchau. Beijo, pessoal. Boa tarde. Até mais. Tchau, tchau. Conectando você ao agronegócio. A rádio que ama o agro. Comunicando dentro e fora da porteira. Rádio Agro Hoje. No Brasil, milhões de pessoas que precisam não têm acesso